Deus do crime. Capítulo 8. 9 e 10. A segunda habilidade. Fazia uma semana desde que eles se mudaram para a casa nova. Eles ainda iam inconscientemente para a casa antiga. Mas a frequência disso gradativamente diminuiu. Enquanto isso, duas coisas mudaram. Primeiro, o tempo de descanso de Ahan aumentou. Isso foi porque ela saiu do segundo turno de serviço e foi para o terceiro turno. Claro, Ahan não queria isso, já que a diferença no salário seria significante. Ela falou que poderia enviar Taimin para um curso preparatório se não fizesse essa mudança. Mas mesmo Taimin foi contra. Então ela foi obrigada a se render. O que poderia ser feito se até mesmo Taimin achava que era bom demais para frequentar um curso preparatório? Claro, ele tinha passado por uma lavagem cerebral efetuada por Taiyuki. Ahan agora possuía algum tempo para si mesma. Seja por causa do tempo para relaxar ou pela mudança. A tosse de Ahan desapareceu completamente. Taiyuki sorriu calorosamente quando notou isso. E a segunda mudança? Ele agora tinha uma família que o cumprimentava sempre que chegava em casa. Taiyuki se trocou rapidamente. A Noona queria que ele fosse almoçar. A propósito, nunca pensei que Kangsuke doaria todo o dinheiro da recompensa. A princípio, um detetive não deveria receber o dinheiro de uma recompensa. Se isso acontecesse, provavelmente seria considerado como um tipo de suborno. Dos 200 milhões de won que Taiyuki tinha tomado do grupo Sungjin, 100 milhões ficaram para Kangsuke. No entanto, Kangsuke doou todo o dinheiro que recebeu para um orfanato. Taiyuki perguntou o motivo pelo qual ele não usou isso para financiar seu casamento. Kangsuke apenas riu. Kangsuke começou a falar enquanto olhava para as crianças brincando em um parquinho. Eles são os únicos que realmente querem me fazer companhia. Então acho que vou precisar esperar pelo menos mais 10 anos. Vá. Um detetive está tentando cometer um crime. Isso acontecia porque Kangsuke era extremamente popular com as crianças. Kangsuke riu e disse que já bastava. Taiyuki estava rodeado por idiotas. Pensando bem, não consegui nenhuma outra habilidade criminal. Ainda tinha muito tempo para que o segundo incidente da lista negra viesse a ocorrer. Taiyuki pensou em usar esse tempo para decifrar os segredos do espelho demoníaco. Ah! É mesmo! Eu decidi chamar isso de espelho de revelação do demônio. Esse espelho mágico às vezes realmente mostrava a imagem de um demônio. Taiyuki recentemente havia descoberto que a taxa de sucesso do roubo era de cerca de 10%. No entanto, só servia para roubar coisas estranhas, como uma peruca, algemas, cuecas. Esqueça. Ele ainda não sabia como conseguir novas habilidades e mais pontos de afinidade. Nem mesmo sabia tudo sobre o espelho de revelação do demônio. Que se dane. Essa porcaria. Ele tinha levado o espelho a um xamã que era famoso por trabalhar com coisas possuídas pelo demônio. E o xamã disse: ele é feito de bronze, com uma mistura de cobre e latão também. A taxa de reflexão da imagem tem cerca de 80% de precisão. Isso provavelmente não foi feito para servir de espelho. Parece algo para ser usado em cerimônias. O valor. O xamã concluiu que era apenas um espelho comum. Taiyuki olhou para o espelho. Letras estranhas ainda podiam ser vistas na superfície dele. Seu Taiyuki. Título: Deus do crime. Classificação: plebeu, condições insuficientes para updates. Habilidades criminais. Roubo nível 1. Apareceram novas letras.
Além disso, havia algo desfocado na parte das habilidades. Talvez uma pista para uma nova habilidade? Taiyuki passou os dedos nos pontos de interrogação. No entanto, nada aconteceu. A direção. Taiyuki saiu correndo para a frente. Ele decidiu que descobriria tudo sobre o espelho de revelação do demônio. Essa não é a Noona? Taiyuki parou de andar. Ele viu a Han na rua. Fora de casa. Com um rosto choroso. Ela parecia ansiosa. Como se algo tivesse acontecido. Taiyuki. O que eu faço? O que será? Apareceu um ladrão ou algo assim? Se ele soubesse disso, teria voltado para casa antes. Por sorte. Parecia que a Han estava ilesa. Apesar de seu rosto estar banhado por lágrimas. O que está acontecendo? Foi realmente sério. Ele está ferido, um acidente, internado. Espera um pouco. Respire fundo e fale devagar. Diga de novo. O que aconteceu? Com quem aconteceu? A Han respirou lentamente enquanto seguia as instruções de Taiyuki. Finalmente, começou a se acalmar um pouco. Taiyuki acariciou a parte de trás da cabeça de Han, que ainda estava chorando. Agora ela estava em uma situação um pouco mais equilibrada. E ele conseguiu entender tudo claramente. Acabaram de me ligar. Taiyuki está hospitalizado. Ele roubou um carro de luxo e sofreu um acidente. A menos que ele passe por uma cirurgia, sua vida estará em risco. Além disso, o carro foi completamente destruído. E mesmo se ele ficar vivo ainda vai preso. Esse Taiyuki. Que bastardo! Ele não é simplesmente um idiota insano? Hey! Espera um pouco. Taiyuki sou eu. Noona. Espera um pouco. Você sabe quem sou eu? Taiyuki. Então, agora pense um pouco no que você acabou de dizer. O que eu faço? Taiyuki? Taiyuki está ferido. Olhe para mim. Eu estou bem. A Han ainda parecia estar confusa. Taiyuki percebeu que a Han tinha sido vítima de um trote. Um voice phishing. Era um tipo de fraude telefônica. Há 10 anos. No Japão. Eles começaram a chamar isso de It's me fraud. Alguém ligaria falando: sou eu. Fiquei gravemente ferido. Por favor, deposite a quantia que vou pedir rapidamente. Dessa forma, os criminosos fingiam ser uma pessoa próxima da vítima sem precisar dizer nada. Como esse tipo de abordagem acabou se tornando muito conhecida, ninguém mais caiu nisso. E os criminosos começaram a pensar em coisas novas. Algo como: a senha de sua conta bancária vazou. Então comece a depositar o dinheiro na conta que vou indicar. E assim, eles enganavam outras pessoas. A Han tinha caído em um golpe que já era conhecido há mais de 10 anos. Noona. Eu estou bem. Você acha mesmo que eu roubaria um carro? Taiyuki abraçou a Han gentilmente enquanto acariciava as costas delas. Ela parou de chorar conforme sua ansiedade diminuía. Eu estou bem. Não sofri nenhum acidente de carro. E além disso, Taiyuki também não queria ser acusado de nenhum assassinato dessa vez. Taiyuki explicou tudo calmamente para Han. Então é uma fraude? Ainda não. A pessoa que te ligou está apenas jogando uma isca por enquanto. Ainda bem que você está seguro e bem. Taiyuki sorriu para sua irmã.
A razão pelo qual o It Me Fraud era eficaz. Taiyuki estava agradecido por isso. Ainda assim, por que algo que foi popular há tanto tempo atrás reapareceu agora? A Han era alguém que se graduou depois de frequentar um dormitório feminino na escola secundária e, logo após se formar, começou a trabalhar no mesmo momento para cuidar de seus irmãos mais novos. Ela era como uma flor que cresceu em uma estufa e não conhecia o mundo. Então, ela era boba o suficiente para acreditar em qualquer um. Em outras palavras, ela era como um pato sentado. De qualquer forma, isso vai terminar assim? Essas pessoas fizeram a Han chorar. A raiva de Taiyuki não acabaria a menos que ele fizesse alguma coisa. Essa pessoa disse que ligaria de novo? Sim. Ele disse para eu preparar minha caderneta de poupança e meu selo enquanto espero pela próxima ligação. Taiyuki deu um grande sorriso. A fraude ainda continuaria. Noona. Me dê seu telefone e vá para o seu quarto. Hoje em dia passam muitos dramas interessantes. Você devia assistir alguns. Se alguma coisa assim acontecer novamente, me ligue antes de fazer qualquer coisa. Sim. Entendo. Se Taiyuki esperasse, a ligação do criminoso viria novamente. Taiyuki entrou em sua casa enquanto pensava no que iria fazer. Em primeiro lugar, ele fingiria que foi enganado, apenas para manter os criminosos na linha. Mas Taiyuki estava angustiado pensando nos métodos necessários para fazer isso. Eles vão notar que a voz de quem atendeu mudou. O melhor jeito para fazer isso seria se a Han atendesse e seguisse as instruções de Taiyuki. Mas ela era uma pessoa de boa natureza e não conseguiria conversar mais com os golpistas. Não existe nenhuma outra maneira? Taiyuki estava pensando em um modo de pegar esses criminosos quando recebeu uma ligação. São eles. No entanto, não foi apenas o celular que começou a vibrar. Era o espelho de revelação do demônio. Habilidade criminal. Variação de voz adquirida. A voz do alvo pode ser imitada. Os critérios para aprender a habilidade de forma permanente ainda não foram atendidos. A habilidade foi registrada em sua janela de habilidades temporariamente. Nova habilidade criminal. Os olhos de Taiyuki brilharam. Comparado com a primeira habilidade, a segunda era relativamente diferente. Taiyuki tinha aprendido roubo. E agora estava aprendendo variação de voz. Foi registrado na janela de habilidades temporárias. Isso significa que ainda não foi completamente aprendida. Taiyuki adivinhou o motivo para isso. No caso do roubo, ele conseguiu roubar o batedor de carteiras assim que aprendeu a habilidade. Taiyuki entendeu as condições necessárias para obter as habilidades. Eu preciso usar a habilidade em alguém. Taiyuki manteve isso em mente. Ele daria um grande golpe nos golpistas. Seria ainda mais fácil se ele usasse a habilidade de variação de voz. Taiyuki usou o espelho de revelação do demônio para ativar a variação de voz. Ele mudou a sua voz para imitar a de Han. Variação de voz foi usada. Poderá imitar a voz de seu Han. Ah. Teste. Teste. Seu Taiyuki. Você é tão lindo. Um. Taiyuki limpou a garganta e ficou em silêncio. Era a primeira vez que ele estava usando a habilidade. Então a voz não estava perfeita. Eu devia praticar um pouco. Os golpistas tinham deixado a chamada cair. Mas eles voltariam a ligar. Nesse meio tempo, Taiyuki teria que aperfeiçoar a habilidade de variação de voz para a perfeição.
Taiyuki olhou para o espelho de revelação do demônio e pensou na voz de Ahan. E então, ele usou a habilidade. Taiyuki. O clima hoje está tão bom. Ugh. Soa como a voz de um travesti. A voz parecia um pouco com a de uma mulher e um pouco com a de um homem. Taiyuki testou algumas variações. Taiyuki. Feliz aniversário. Taiyuki. O prato de hoje são suas salsichas favoritas e legumes mexidos. Taiyuki. Não importava o quanto ele tentasse. Ainda faltava algo. Taiyuki. Já está cedo. Acorde. Taiyuki. Eu amo. A voz de uma jovem mulher saiu de sua boca. Isso. A voz de Taiyuki soou exatamente como a de Ahan. De qualquer forma, a habilidade temporária desaparece se eu aprender outra? Preciso aprender ela completamente então se quero que ela se torne permanente. Taiyuki começou a compreender um pouco mais sobre a forma de funcionamento do espelho. Dururu. O telefone começou a tocar de novo. Taiyuki apertou o botão para atender a chamada. Alô. Taiyuki estava com uma voz trêmula. Parecia que explodiria em prantos a qualquer momento. Parecia exatamente com a voz de Ahan. Do outro lado do telefone, a voz grossa de um homem pôde ser escutada. Não precisa de pânico. Seu irmãozinho ficará bem se você fizer como eu vou falar. É-se sério? Claro. Você fez o que eu pedi para você? Taiyuki decidiu ganhar algum tempo. Eu sinto muito. Não me lembro bem. Pode explicar de novo? O caderno e o selo. E também seu cartão de identificação. Apenas por segurança. Assim que você fizer isso. Seu irmãozinho. Taiyuki? Isso mesmo. Você vai precisar de mais ou menos 15 milhões de won para as taxas da cirurgia de Taiyuki. E para o conserto do carro também. Você tem isso no banco? Sim. Eu tenho. A respiração do homem do outro lado da linha se tornou pesada. Esse cara. Você acha que encontrou um idiota? Eu vou conferir. Sim. Depois vou ligar de novo. Digo novamente, a vida de Taiyuki está em suas mãos. Depende apenas de você. Doou. A ligação caiu. Kia. A vida de quem está em minhas mãos? Que clichê, que clichê. Taiyuki estalou a língua. A maneira mais fácil de pegar os golpistas seria conseguindo a ajuda de Kang-suk. Mas como na maioria dos golpes de voice phishing, a outra pessoa provavelmente estaria fora do país. Talvez na China ou nas Filipinas. Mesmo se ele investigasse, ia servir de algo? Taiyuki queria prejudicar os safados. Espera. Que tal isso? Ele ficou preso por 10 anos. Durante esse tempo, conheceu inúmeros criminosos. Entre eles, estavam alguns golpistas. Eu nunca imaginei que iria usar o que aprendi com um ancião assim. Ancião era o lendário apelido sarcástico que um sujeito que tinha roubado centenas de bilhões de won em golpes tinha recebido. E mesmo assim, ele foi condenado a apenas 7 anos de prisão. Comparando isso com a pena do colega de cela dele, que tinha recebido 3 anos de prisão por roubar Ramin e 40 mil won. O ancião sempre falava sobre as presas mais fáceis de enganar. Era quem tentava dar golpes em outras pessoas. Um golpista que enganava outros golpistas. Esse era o ancião. De qualquer forma, Noona é realmente pura.
A outra pessoa ficou tão entusiasmada por conseguir um peixe grande. Na verdade, comparativamente falando, Taiyuki estava servindo arroz, enquanto a Han caiu completamente no golpe. Do ponto de vista do golpista, isso era como pescar em uma fazenda de peixes. Assim, as pessoas nem sequer notavam quando a voz do outro lado da linha mudava. Aigo. Noana parece uma criança. A Han era inocente ao ponto de ser estúpida. Talvez fosse por isso que ela passou por uma tragédia no futuro que Taiyuki tinha visto. Ele caminhou lentamente pela casa. Disseram que queriam a caderneta de poupança e o selo? Se eu realmente quiser enganar ele, então essa é uma chance perfeita. Taiyuki procurou na gaveta onde sua irmã guardava as coisas mais preciosas para ela. Vou ensinar Nonin a duvidar das pessoas. Taiyuki realmente gostava do jeito que a Han era. Mas não podia evitar e se sentia desconfortável com algumas coisas. Encontrei. O que é isso? Era uma caixa de joias. Dessas que as garotas gostam de usar. Com certeza é o baú do tesouro dela. Taiyuki não sabia se suas palavras eram certas ou não. Vamos abrir. Dentro da caixa estavam algumas fotos e uma boneca que a Han costumava gostar. Havia objetos de valor, a caderneta de poupança e algumas outras coisas. Foto de família? A foto tinha sido tirada antes de seus pais morrerem no acidente. Os 5 membros da família estavam reunidos. Todos sorrindo. Cheios de vida. Taiyuki se sentiu sufocado e não conseguiu mais olhar para a foto. No fim das contas, ele virou a foto e viu o que estava escrito. Agora também sou pai e mãe. Era a escrita rebuscada de Han. Noona. Como ficaria o coração de alguém depois de ler isso? O coração de Taiyuki doía apenas ao pensar nessas palavras. Acorde. Seu Taiyuki. Você não devia terminar antes o que já está fazendo? Ele poderia mergulhar nas emoções depois de terminar seu trabalho. Outro papel? Ele tentou colocar a foto da família no mesmo lugar e encontrou outro papel. Taiyuki decidiu ver o que era. Então, algo quente preencheu seu coração. Era uma carta de aprovação da universidade. A carta tinha o nome da universidade para onde a Han sempre sonhou em ir. Eu sou tão estúpida que não consegui entrar na universidade. Então agora tenho que conseguir um emprego. A Han sempre ria enquanto falava isso. Esse não era o caso verdadeiro. Essa mentira. Que estúpida. Taiyuki limpou as lágrimas quentes que desciam por sua bochecha e fez uma promessa. Ele estava vivo graças ao sacrifício de alguém. Agora era sua vez de retribuir o favor. Sim. Eu irei para a universidade com a Noona. Taiyuki apertou o espelho de revelação do demônio enquanto gravava sua determinação em seu coração. Ele esperou por um tempo e recebeu outra chamada. Os bancos estão fechados a essa hora. Então vá até o caixa eletrônico mais próximo. Essas foram as instruções que Taiyuki recebeu. Eles simplesmente ligaram a essa hora. Havia uma probabilidade maior de alguém ficar sozinho no horário em que os bancos estavam fechados. Então essa era a situação perfeita para o golpe telefônico. Taiyuki foi até um caixa eletrônico e esperou pela próxima ligação. Pouco tempo depois a pessoa entrou em contato novamente. Você já está no caixa eletrônico. Ups! Eu quase esqueci de ativar a variação de voz. Taiyuki usou o espelho de revelação do demônio para ativar a variação de voz. Variação de voz foi usada. Pode imitar a voz de seu Han. Sim.
Eu já cheguei. Parece que eu ouvi a voz de um homem. Taiyuki cometeu um erro. A habilidade foi desativada. Ele manipulou o espelho de revelação do demônio na velocidade da luz para reativar a variação de voz. Deu uma resposta com a voz tremendo. Não sei do que você está falando. Estou sozinha. Então por que a voz de um homem? Você tem certeza? Realmente, então vamos continuar. Deposite a taxa para a cirurgia na conta que te passei. Um total de 15 milhões de won. É óbvio que ele deve estar a ponto de gritar de alegria agora. Certo. Entendido. Por favor. Aguarde um momento. Taiyuki foi ao caixa eletrônico e gastou um tempo deliberadamente longo para deixar o sujeito nervoso, deixando-o incapaz de continuar tomando decisões tranquilas. Depois de 5 minutos, o golpista falou. E então? Taiyuki fez um barulho, como se estivesse confuso. Isso está estranho. Eu tenho o dinheiro na conta, mas não consigo fazer o depósito. O que é isso? Se acalme e tente novamente. Será que o caixa está quebrado? Vou tentar de outra conta bancária. Taiyuki colocou seus dados no caixa eletrônico e enviou o dinheiro. Claro. Não foram os 15 milhões de won. A reação foi imediata. Confirmei que 10 mil won foram depositados. Sério? Que estranho. O dinheiro está na minha conta de despesas pessoais. Então por que não consigo acessar ela? O dinheiro está em sua conta poupança? Então é natural que você não possa retirar o dinheiro. Não é possível tirar o dinheiro de sua conta poupança, a menos que cancele ou ela expire. É? É então o que eu faço? Você vai precisar ir ao banco e cancelá-la. Mas o banco não está aberto agora. Isso não é o suficiente para parecer que eu realmente vou mandar o dinheiro? Acho que sim. Então vai ser difícil eles desistirem. Taiyuki soltou um som, como se tivesse lembrado de alguma coisa. Ah! Tem uma maneira de pegar o dinheiro sem ir ao banco cancelar a conta. Tem uma maneira? Sim. Minha conta poupança é um pouco diferente das comuns, já que é uma conta poupança limitada. É um tipo de conta poupança que você delimita um valor que deve depositar para poder sacar outro. Eu criei ela para pagar a matrícula de meus irmãos da universidade. Enquanto tiver alguma coisa para depositar, não vou precisar ir ao banco. Existe algo assim? Sim. Mas as taxas de juros que o banco me paga são baixas. Não é muito popular. Faz sentido. Ele acreditou. Acredite. Claro que isso é uma mentira. De qualquer forma, o saque que preciso fazer é de quase 20 milhões de won. Então eu preciso de 3 milhões para poder pegar o dinheiro. Mas para conseguir 3 milhões de repente, Kogo, ele está em conflito. Confuso. O golpista não percebeu que estava sendo enganado. Taiyuki disse as palavras decisivas. Vou pedir para um amigo me emprestar. Mas não sei se posso conseguir 3 milhões tão rápido. Por favor. Espere um momento. O golpista estava confuso. Se Taiyuki entrasse em contato com um amigo, ele teria de explicar a situação. Ficaria óbvio para o amigo que era uma farsa. O golpista perderia um peixe grande. Vamos fazer uma coisa. Eu vou te emprestar os 3 milhões. Mas antes vamos deixar tudo claro. Você disse que se colocar 3 milhões de won em sua conta poupança limitada, então pode retirar tudo no mesmo momento.
Certo? Isso mesmo. Coube. Então você vai retirar 18 milhões. Os 15 da cirurgia e os meus 3. Que tal assim? Obrigada. Você vai salvar a vida do meu irmão. Então, o número da conta é... Taiyuki pegou o número da conta do golpista. Foi como encontrar um enorme oásis no meio do deserto. Por favor. Espere um pouco. Oh. E não desligue o telefone. Ele queria impedir que Taiyuki ligasse para qualquer lugar. Certo. Entendi. Me desculpe. Mas tenho que fazer outra ligação. O telefone que o golpista estava na linha era o de Arran. E Taiyuki também tinha seu próprio telefone. Taiyuki silenciou o microfone para impedir que o golpista escutasse sua conversa e ligou para Kang-suki. Kang-suki 1? Ah. Arran-se? Ups. Esqueci de desativar a habilidade. Está tarde. Alguma coisa aconteceu? Ah. E um. Desculpe. Taiyuki aqui. Ah. É mesmo? Então vou dormir. Está tarde. Taiyuki riu do desapontamento que surgiu na voz de Kang-suki e começou a explicar a situação para ele. Deixe eu saber quando você conseguir as informações. Ligaram no celular de Arran-se? Vou verificar a hora de ligação. Mas isso provavelmente veio de algum outro país. É bem difícil prender alguém nesses casos. Mesmo se eu tiver as informações da conta bancária? Hey! Como você conseguiu isso? As contas bancárias normais eram os lugares por onde o dinheiro passava. Enquanto a conta principal era o ponto para onde o dinheiro realmente iria e ficaria. O golpista teria que usar a conta principal para depositar o dinheiro para Taiyuki. Eu vou passar todos os dados. Apenas para ajudar a pegar as pessoas que estão na Coreia do Sul. Sim. Este fedelho. Eu estava simplesmente deitado enquanto via televisão. E agora tenho que trabalhar por sua culpa. O bônus especial vai ajudar para o seu casamento. Taiyuki encerrou a chamada com Kang-suki e reativou a variação de voz. E então? Ele começou a falar com o golpista. E então? Eu depositei os 3 milhões. Verifique o quanto antes. Certo. Entendido. Taiyuki foi ao caixa eletrônico e verificou a conta. Foi feito um depósito de 3 milhões de won. A informação de sua conta também estava gravada. Isso significa que o registro bancário teria seu IP. Taiyuki encerrou a ligação com o golpista e enviou as informações para Kang-suki. Ele ganhou 3 milhões de won e Kang-suki seria capaz de pegar algumas pessoas que estavam aplicando golpes na Coreia do Sul. Isso foi bom. E habilidade criminal. Alteração de voz adquirida. A voz do alvo pode ser imitada. Habilidade completamente adquirida. Ótimo! Ele dominou completamente a variação de voz. Isso significa que agora poderia usar isso sem se preocupar com a habilidade desaparecendo. Posso imitar a voz de outra pessoa. Essa não é uma boa habilidade? Ele já tinha várias ideias para usar essa nova habilidade. Taiyuki deu um sorriso animado. Pronto, Noona. Oh. Taiyuki. Eu pensei que você estava assistindo algum drama. Não. Eu preparei um pouco de arroz para comermos quando você voltasse. Oh. Sério? Estou com fome depois de trabalhar tanto. Você estava estudando?
Vá. Parece delicioso. Taiyuki. Não mude o assunto. Responda a minha pergunta. Irei comer muito bem. Oh. É mesmo. Noona. Obrigado.